Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e você sabe, começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, meus queridos. Se você é um ouvinte raiz, né? Um ouvinte do Spotify, você ouviu aí talvez o último episódio, um episódio bem triste, tava meio desanimado. Foi gravado ontem de manhã, hoje é terça-feira, 8h10 da noite e estamos aqui começando dessa vez com a energia lá em cima. Hoje eu tô feliz, hein? Hoje eu já tô animado, já esqueci aquele desânimo de ontem, né? Tá onde eu tava meio desanimado. Tava triste o episódio, tava até parecendo o Thiago Ferreira, mas hoje estamos voltando aqui de novo então, hein? Então bora lá. Eu li um livro que fala que as grandes mentes que discursam no TED Talks, eles têm que fazer um ritmo de palavras de 160 a 240 palavras por minuto. E aí eu descobri que é muito difícil contar a palavra e eu tenho muita preguiça para fazer isso. Deve ter um aplicativo que conta a palavra, mas eu imagino que eu falo muito menos que isso. E aí eu precisava aumentar o ritmo para ficar mais interessante, entendeu? E pegar as pessoas começar a ouvir e querer ouvir um atrás do outro. Então eu vou tentar falar aqui mais rápido. Parece que eu tomei café ou que eu cheirei aquela famosa cocaína, aquela farinha, né? Farinha do... Eu ia falar do Fábio Assunção, mas eu acho que tá muito batida, né? Comparar com... ligar o Fábio Assunção à cocaína é uma coisa muito batida. Então eu vou falar aqui do Gugu, que eu ouvi falar que o Gugu também falar de morto também acho que é meio ruim. Enfim, qualquer noia que você conheça. Mas eu não cheirei, é só porque eu tô tentando acelerar aqui a minha voz, mas tem um porém. Porque quando você acelera a voz, você tem que acelerar o cérebro junto. E aqui, muito do que eu falo, eu penso na hora. Então, se eu falar muito rápido, vai acabar... Igual agora, você viu esse Foi isso. Eu falei rápido, mas meu raciocínio não acompanhou a minha voz. Aí vai ficar mais esquisito ainda. Então, eu vou falar na mesma velocidade e aí eu vou dar uma dica pra você. Ouça no 1.5. Então, no Spotify tem 3 pontinhos. Você clica ali e aí velocidade 1.5. No YouTube também. Coloca lá 1.5, que aí vai ficar uma velocidade top. Eu vou parecer um orador do TED Talks, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso episódio. E eu vou começar com essa frase aqui, ó. Navegar é preciso, senão a rotina te cansa. Essa frase do grande Raul Seixas foi eternizada na voz do Falcão do Rapa, né? O Rapa gravou essa música aí em 97 mais ou menos, mas ela foi escrita por Raul Seixas, né, enquanto ele estava tirando férias num cruzeiro, e aí ele olhou pro horizonte, viu aquele marasmo, né, o mar calmo, ele estava tomando gin tônica, na hora o Raul Seixas adorava gin tônica, com uma rodela de limão siciliano, ele estava tomando essa bebida, e aí ele olhou pro horizonte, e aí ele falou, navegar é preciso, senão a rotina te cansa. E aí, nessa hora, o capitão tava passando, e aí o capitão falou assim, o que eu faço se a minha rotina é navegar? Ó que profundo, tá vendo? Isso aí eu pensei agora, não tá anotado. Se eu tivesse falando rápido, talvez meu cérebro não gerasse uma história tão bela assim. Então tem os seus, como eu posso dizer, tem os seus ônus e bônus, né? Então eu não sou um ótimo orador porque eu falo devagar, mas em compensação sai umas pérolas dessa que diverte as pessoas, não é isso? Então beleza, então por que eu comecei com essa frase aí, navegar é preciso senão a rotina te cansa? Porque o tema de hoje é navio, tá bom? Esse tema surgiu porque o YouTube, ele conhece você mais do que você mesmo. Aliás, ele conhece eu não conheço você, mas eu sei que o YouTube me conhece mais do que eu, porque do nada, eu nunca tinha visto um vídeo desse. Aí do nada o YouTube começou a indicar pra mim vários vídeos eu vou tentar colocar um GIF, alguma coisa assim, porque eu sou um pouco noob, né, que fala, meio cabaço. Na edição, eu consigo colocar foto. Se eu não consigo colocar imagem, eu coloco uma foto de como os estaleiros, que é as fábricas de navio, né, primeira curiosidade, uma fábrica de navio chama estaleiro. E aí como os navios pronto é colocado na água. O YouTube começou a me indicar um monte de vídeo disso. Como um navio é colocado na água. E é muito bizarro, cara. É muito bizarro. Porque o navio, se você for parar pra pensar, o navio ele é o meio de transporte mais antigo em operação do planeta. Então, carro é recente, avião é recente, charrete eu não sei se é mais antigo. Eu acho que o barco ainda é mais antigo do que charrete. Eu acho que antes da gente dominar cavalo, a gente já
andava de barco por aí. Então, a navegação é uma coisa muito antiga. Então, a engenharia naval, ela tá aí há muitos anos já. Então, ela deu tempo de se, como eu posso dizer, aperfeiçoar, né? Então, deu tempo de chegar no melhor processo possível depois de milhões de anos. Não sei se é milhões, mas muitos anos. Milhares de anos, eu tenho certeza. De milhares de anos navegando a engenharia naval. E aí os caras simplesmente terminam de fazer o navio, eles têm uma rampa, colocam o rio lá embaixo, né? O rio não, né? Um mar, sei lá, um canal, na verdade nem um mar. Tem um canal e eles fazem o negócio mais alto e eles simplesmente rolam o navio pra dentro da água. É bizarro. Eu vou colocar aqui uma foto e eu sugiro que você veja, que é um negócio que realmente impressiona. Eu tenho um vídeo, eu vou ver se eu pego o link e coloco na descrição aqui, ó. Não tá me pagando nada aqui, tá bom? Esse canal aí de vídeo de navegação não tá me pagando nada, não é parceria nem nada, é só porque eu achei muito interessante. Tem um vídeo aqui que tem uns 10 minutos, e aí tem várias cagadas no meio, tem um que o cara quase morre. Mano, um navio, imagina um navio. Qual é a maior coisa, quando você vai dar um negócio, como eu posso dizer, uma comparação de grandeza. Ninguém fala também, né, do tamanho do navio, mas é muito grande o navio. Você concorda que é o maior meio de transporte do mundo, é o navio. E aí os caras terminou o navio. Não deve ser um negócio que terminando de um dia pro outro. Deve ficar meses lá terminando. Aí tem um cara que o cara começou a descer. E aí na hora o cara falou: ih, cara, esqueci minha marmita. Acho que ele tava almoçando do lado do navio. E os caras foi lá e tirou as escoras que estava escorando ele. Começou a descer. O cara no meio, o bagulho descendo já. Tem, mano, sei lá quantas toneladas. Muitas toneladas. E quase que esmagou o cara. Por causa não sei se era marmita, mas ele foi. Deve ser uma coisa bem importante. Porque ele foi lá correndo, pegou e saiu e se jogou assim pra fora. Vou pôr o link desse vídeo aí. Você vê e vai começar a aparecer vários pra você. Você vai ver que é viciante. É muito ruim parar de assistir. E aí eu tava vendo esse negócio e falei, cara, eu preciso fazer um episódio sobre navio. Por quê? Na verdade eu não preciso, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu queria fazer porque eu achei muito interessante. E aí eu falei, olha, eu acho que eu sei muito pouco sobre navio. Então eu acho que as pessoas também sabem. Então eu posso agregar, né? Você sabe, né? Vou falar novamente que esse podcast de curiosidade você pode achar, puta, o cara vai falar sobre navio, eu não vou aprender nada sobre navio, mas o cérebro, ele é um músculo que ele precisa ser exercitado. Então quando você está aprendendo alguma coisa sobre navio, na real você está malhando o seu cérebro para daqui a pouco aprender uma coisa aí sobre a sua profissão. Às vezes você é, sei lá, técnico de radiografia, às vezes daqui a pouco você precisa aprender a mexer numa máquina nova de radiografia, e aí você tem pouco tempo para aprender. Porque se a gente vai lá, rapidão, coloca aquele negócio de chumbo pra radiação não deixar nós doentes, eu imagino que, mesmo que se proteja, deve vazar um pouquinho e aí você sabe, né? Seu destino não é tão duradouro. Então você tem pouco tempo pra aprender, você deixa seu cérebro bombado aqui comigo e aí você aprende mais rápido e aí você vive ganhando mais, tá bom? Até você, infelizmente, ser derrubado por algum efeito colateral da radiação, exposição à radiação constante, tá bom? Pensou agora, tem um técnico de radiologia ouvindo com a cabeça encostada no busão assim, e agora ele vai falar, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? Ou ele vai falar, mano, que retardado, eu queria esquecer dos problemas, esse cara me trouxe mais problemas que eu não tinha pensado ainda. Também acho difícil alguém que seja técnico de radiografia não ter pensado nisso. Tá bom? Então vamos lá. Então o que é isso aqui, ó? O que eu tava falando, que bom, isso aqui já foi, eu tenho um pouco de problema que eu vou falando e vou inventando na hora as coisas que eu falo. Quando eu volto pro que eu tinha anotado, eu já falei, ou então falei outra coisa, e aí já nem vale mais a pena falar isso aqui. Tá bom? Então vamos parar de enrolação, vamos começar logo aqui, ó. Quase 10 minutos de introdução, vamos começar. A primeira curiosidade é o seguinte, eu queria variar, né? Porque normalmente quando eu falo de alguma coisa física, alguma coisa inventada pelo homem, né? Quando não é uma coisa, quando não é um conceito, como eu posso dizer, um conceito abstrato como a Idade Média, não tem como eu falar a primeira Idade Média começou, aí não. Mas quando é alguma invenção, algum objeto, eu gosto sempre de falar assim, o primeiro navio, o primeiro não sei o quê. Mas aí esse aqui eu resolvi variar, porque eu imaginei que achar o primeiro ia ser muito difícil, né? Porque o primeiro navio, sei lá quando foi, também ninguém quer saber. Então eu resolvi variar. Então eu vou começar com um tema mais leve aqui, que é morte. Já começamos bem, hein? Mas não é bem morte. É porque você já parou pra pensar o que acontece se alguém morre num cruzeiro? Parou pra pensar, né? Porque assim, aí você fala,
Se a pessoa morre na queda do cruzeiro, tipo, a pessoa pensa que pode pular, sabe quando você vai pra Arraial do Cabo? Você pode pular de cima do barco, mas não, só quando tá parado, né? Você também não vai pular com o barco em movimento. Aí a pessoa pensa que é assim, o barco parou lá no Caribe, a pessoa pega e pula de cima do navio, sei lá, 50 metros de altura. Às vezes ela cai um pouquinho torto, falece na queda. Aí não tem muito o que fazer, que aí os tubarão já trata do sepultamento, já é até mais barato pra família. Se alguém vê, consegue jogar uma boia, mas se não vê, os tubarão dão um jeito. Mas aí não é essa a morte que eu tô falando, né? A questão é, e se a pessoa morre dentro do cruzeiro? Imagina, porque o avião fica sentado, a pessoa morre no avião e fica sentado lá até chegar. Que também ninguém vai estragar a viagem de ninguém por causa de uma pessoa morta. Inclusive, tava lendo aqui e vi que não é uma boa ideia trancar o defunto no banheiro. Eu não sei quem foi. Essa seria a minha primeira ideia. No avião. No navio não, mas no avião. Se eu tô voando, alguém morre do meu lado, eu ia chamar a enfermeira não, era moça, eu ia falar assim, dona aeromoça, será que a gente não podia pegar esse defunto e deixar ele no banheiro? Aí avisa a galera que o banheiro tá interditado, tem um morto lá dentro. Literalmente, né? Eu não gosto quando as pessoas usam literalmente errado, mas nesse caso é literalmente mesmo, porque às vezes a pessoa, você vai no banheiro, tá bem fedido, você fala assim, alguém morreu, mas é figurado. Então aprenda a falar literalmente, tá bom? Porque você só fala literalmente quando a palavra, quando a expressão permite o sentido figurado, senão não faz sentido você falar literalmente. A pessoa fala assim, nossa, hoje eu tô cansado, literalmente. Qual é o sentido figurado de estar cansado? Não tem. Agora você fala assim, nossa, hoje eu tô morto, literalmente. Também não faz sentido, a não ser que você seja espírita. Porque se você tá morto literalmente, você tá morto. Porque literalmente o sentido literal da coisa. Tá morto, não é sentido figurado. Tá bom, até me exaltei aqui, desculpa. Vamos voltar aqui pro tema. Porque aí a questão eu tava falando que no avião não pode. Eu não vi o porquê. Mas tava escrito ali que não é uma boa ideia trancar um defunto no banheiro do avião. Provavelmente é porque as pessoas vão querer ir no banheiro e aí vai ter um defunto lá dentro. Mas deixar na cadeira também não é uma boa ideia. Enfim, mas aí o avião fica... O defunto do avião fica para outro assunto. Estamos falando aqui de navio. Então, se alguém morre dentro de um cruzeiro, não pode simplesmente jogar para fora, igual os americanos fizeram com Osama Bin Laden. Fizeram, né? Deixar aqui aspas, porque, pelo amor de Deus, você mata o cara mais procurado do planeta, você não tira uma foto do cara? Aí você fala, joguei no mar. Jogou no mar porra nenhuma. Vocês fingiram que pegou nada, rapaz. Ele deve estar até hoje. Ele deve ter feito a barba e deve estar no Brasil. Ele deve estar no Brasil curtindo o carnaval. Ele viu que esse bagulho de terrorismo não leva ninguém a nada. Ele percebeu. Teve um dia que ele acordou pra vida e falou assim, mano, acho que nem existe esse bagulho aí de paraíso, hein? Vou pro Brasil. Pegou um avião, fez a barba, que se ele fizer a barba, pronto, ele passa em qualquer lugar. Ele tá vendendo kebab. Tá vendendo kebab lá no centro. Às vezes você até comprou um kebab do Osama Bin Laden e nem sabe. Acreditando que os americanos jogou ele no mar. E aí, voltando aqui o cruzeiro, de novo, eu dei uma perdida aí no assunto. Mas voltando aqui no cruzeiro, você não pode fazer isso, né? Você não pode simplesmente jogar uma pessoa no mar porque ela morreu. É antiético, né? É antiético. A gente viu aqui no episódio de astronauta que não pode nem jogar um corpo para fora da nave, imagina do navio. E aí é questão de antiético e poluição marinha também, que é multa pesada, tá bom? E aí também você não pode voltar, imagina, um cruzeiro de 9 dias. Aí a avó Helena exagerou no coquetel, teve um treco, terceiro dia. Vai voltar? É 3 dias pra voltar. Aí, às vezes é 9 dias que eu falei, né? Então vai estragar a viagem de 5 mil pessoas por causa da avó Helena? Então aí o que você pensa? E o que a gente faz com isso? E aí é que tá. Se tiver um defunto, que ele vire defunto dentro do navio, né? Até porque se você já é defunto, antes de embarcar, dificilmente vão deixar você embarcar sendo um defunto, né? Você pode fazer igual no Morto Muito Louco, né? De ir abraçado, mas eles não vão deixar você entrar inconsciente. Então, se você entrar vivo e lá dentro virar um defunto, não tô desejando seu mal, mas alguma pessoa, se alguém morre, não, você vai ver aqui mais pra frente, não é tão raro assim, mas se alguém morrer dentro do navio, todo navio de cruzeiro ele já tem uma câmara mortuária lá prontinha para receber o corpo, tá bom? Então ele já tem um freezer específico para isso, já tem lá as marcas, tá tudo certinho, que é justamente para não estragar
a viagem de todo mundo, né? A dessa família vai ser uma viagem meio esquisita. Imagina, levar a avó Zumira pra aniversário de 80 anos. A véia exagerou no coquetel, teve um treco. Os caras jogam num freezer e aí você continua viajando tomando coquetel. Igual tomando gin tônica com limão siciliano, igual o Raul Seixas. É meio esquisito, né? Mas a vida tem que continuar. Vai continuar de qualquer jeito. Se você for parar a pensar, é o melhor jeito de você encarar o luto. É você estar num cruzeiro open bar. Entendeu? Às vezes você até esquece da avó Zumira. Tô vendo que minha luz tá... acho que só impressão minha. Eu pensei que a luz tava meio esquisita, mas acho que não tá não. Só quando eu falei aqui de vó Zumira que deu essa... Beijo, vó Zumira. Eu não tenho nenhuma avó que chama Zumira, mas com certeza alguém tem a vó Zumira. Pode ser que ela tenha morrido num cruzeiro e ela veio aqui me assustar com a luz. E aí eu queria dizer, vó Zumira, você realmente deu certo. Tô com um pouco de medo agora, tá bom? Mas vamos voltar aqui, né? Então a família vai ser meio esquisito, mas o resto das 5 mil pessoas, paciência, né? Só vai falar, vó Zumira, tava na hora do meu 80 anos, né? Viveu bem, tá? E aí continua. E aí eu fiquei na dúvida o seguinte, né? Nessa matéria não falava, eu sempre tenho umas dúvidas muito boas, que geralmente as reportagens, os sites que eu pesquiso não respondem. E aí eu também não respondo, porque eu também não sou a autoridade marítima de cruzeiro. Mas eu fiquei na dúvida, porque será que eles reembolsam os dias? Porque eu sou pão duro também, né? Todo episódio eu arrumo um jeito de eu falar que eu sou pão duro, mas eu sou pão duro. E aí eu já pensei isso. Falei, imagina, levei minha avó Zumira, 9 dias de cruzeiro, morreu no segundo. Os outros 7 eu vou pagar? Eu quero reembolso. Aí fala, mas reembolso de quê? Sua avó tá no cruzeiro? Aí eu falo, não, meu filho, mas ela tá no freezer. Eu paguei pra ela ir na cabine com varanda, com sacada. Agora ela tá no freezer, eu vou pagar, então pelo menos dá um desconto. Qualquer coisa, então deixa ela na varanda e eu ligo o ar-condicionado. Não sei se tem ar-condicionado, nunca andei de cruzeiro, mas deve ter. Então eu ligo o ar-condicionado bem forte e deixo ela lá dentro. Já que eu tô pagando, eu vou deixar ela na varanda. Deixar ela, colocar um óculos escuro, deixar ela na varanda sentada o dia inteiro. As crianças passando na frente assustadas. Seria muito mais legal. Aí não tinha, né? Não falava. Infelizmente é incompleta na informação. Então eles não falavam se reembolsa. E também eu descobri que não existe um número oficial de quantas pessoas morrem a bordo de um cruzeiro. Você acredita? Não tem essa estimativa tem, mas não tem esse número real, porque as empresas de cruzeiro não querem sair espalhando esse tipo de notícia, né? Não é um tipo de publicidade que vende, né? Não vai estar na passagem, venha viajar com a MSD, eu não vou falar MSC para não ser processado, então venha viajar com a MSD Cruzeiros. Se você falecer, fique tranquilo, temos uma câmara mortuária para te guardar. Ia ser difícil de vender, entendeu? Você concorda que é meio difícil de vender um negócio desse? E aí eles não falam, mas tem uma associação que fez uma estimativa e chegaram aqui a um número que mais ou menos 3 pessoas desencarnaram por semana. Você viu que eu falei, em vez de falar morreu, eu falei desencarnar para dar uma leveza? Mas é isso então, 3 pessoas desencarnaram por semana. Quer dizer, não que desencarnaram, mas a média é essa. Então a cada semana, 3 pessoas no mundo falecem dentro de um cruzeiro. E esse número quadriplica quando é a semana do show do Roberto Carlos, que aí junta muitas emoções, com aquela faixa etária de fã do Roberto Carlos, que é 90 anos pra cima, todo mundo lá nasceu antes do Holocausto, aí vai lá em cima essa média aí e dispara, tá bom? Então é isso, essa aqui é a primeira curiosidade. Vamos pra segunda aqui, ó. Segunda curiosidade é o seguinte: o maior navio do mundo. Sabe qual que é o maior navio do mundo? Eu sei, agora você vai saber também. Agora, quando alguém te perguntar, quando você for fazer entrevista, eu sou formado em logística. Aqui, ó, tenho provas. Tá vendo? Isso aqui é meu canudo, rapaz. Aqui, ó, formandos 2012, tá vendo? FATEC. É que provavelmente vai estar, ao contrário, vai estar um CETAF. Mas não é CETAF, é FATEC, porque meu celular agora grava ao contrário. Enfim, o que eu queria dizer é que eu sou formado em logística. Aí, às vezes, você é formado em logística também, tá entrando numa empresa aí que é marítima, é embarcador. Olha que assunto que você puxar com o seu entrevistador. Na hora que tá ali quebrando gelo,
que tá meio sem assunto ali, né? Você já falou que tem passagem na polícia, ele já tá meio assim, meio esquisito. Aí você fala, não, mas eu sou de Morato, todo mundo tem passagem da polícia. Lá é mais ou menos como a certidão de nascimento. É a certidão de nascimento moratense. É a segunda certidão, né? Primeira é quando você nasce, a segunda é quando você vai preso. Aí você tá tentando quebrar esse gelo, aí você fala assim, ô Valdir, que o nome do seu entrevistador é Valdir, é bem específico aqui, né? Aí falou, Valdir, você sabia que o maior navio do mundo é o HMM Algeciras? Aí vai falar, nossa, ele vai até esquecer que você tem passagem, vai falar, nossa, ele vai falar com esse entusiasmo. E aí você vai falar pra ele, pois é, no Algeciras, sabe quantos containers cabe? É um navio de carga, né? E sabe quantos containers cabe? 24 mil containers. Tá bom, Valdir? Você fala pra ele, tem 400 metros de comprimento e ele carrega mais ou menos aí 150 mil Leonardo Vidones, que é a medida internacional da Marinha Mercante, né, que é medida em Leonardo Vidones, toneladas ia ser um número muito grande, aí eles deram uma facilitada. Eu sempre também dou um jeito de chamar o Léo de gordo aqui nesse episódio, ele nunca ouve, e eu fico até um pouco frustrado, tá bom? Ele virou coach, aí ele abandonou qualquer relação com a comédia, ele nem ri mais, ele tá no grupo, ele não faz uma piada mais, que ele coça. Às vezes o nosso amigo Everton Pereira, ele manda umas fotos assim, ó, e aí o Léo, eu sinto que coça pra ele fazer uma piada, e ele não faz, porque agora ele é coach não faz piada, coach a vida é séria, rapaz, a vida é mindset, tá bom? Então, voltando aqui à sua entrevista, né, você vai falar pra ele então que esses são os dados do HMM. Outra curiosidade, dentro de uma curiosidade, aqui é praticamente aquela série, como que é? Better Call Saul, sabe? Que é uma série que veio de dentro da outra série. Aqui é a mesma coisa, aqui é vanguarda, né, que chama. Então, aqui outra curiosidade, dentro da curiosidade é o seguinte, se você reparou, se você prestou atenção no que eu falei aqui para você falar pro Valdir, você viu que o nome do navio é HMM Algeciras. Sabe qual é a fabricante? Sabe o que significa HMM? Deixar então aí, não é o quiz ainda, tem um quiz mais pra frente, mas esse aqui eu vou responder, que HMM significa nada mais, nada menos que Hyundai Marinha Mercante. Acredita? Agora, quando alguém for zoar seu HB20, você fala, meu amigo, me respeita, meu carro é da mesma marca do maior navio do planeta, tá bom? Aí a pessoa fala assim, mas o que isso tem a ver com o seu HB20? E aí eu não sei, né? Aí você luta suas lutas também. Eu só dei aqui uma arma pra você, tá bom? Mas eu não vou te ensinar a atirar, né? Tem aquele ditado, né? O vagabundo dá uma arma, o preguiçoso ensina a atirar. Acho que era mais ou menos isso. Talvez eu tenha confundido um pouco, tá bom? Então é isso. E eu achei curioso, né? A Hyundai fazer navio, eu não sabia que fazia. E o maior do mundo foi, realmente isso, não tô brincando não, é HMM, que é a Hyundai é da Coreia. Parece que toda empresa grande da Coreia também faz navio, tá bom? Como assim toda? Eu vi duas, então pra mim já é toda. Quantas empresas coreanas você conhece? Eu conheço só a Hyundai e a Samsung. Então, e tem a LG, provavelmente a LG também faz. Eu já vi container da LG, então ela deve fazer também. Mas a Samsung também tem, né? A Hyundai faz navio, e aí nessa frota dos maiores aí, o maior é esse que é da Hyundai, mas tem uns que também é feito da Samsung, que é Samsung Heavy, alguma coisa que é tipo de marinha pesada, alguma coisa assim. Então a Samsung também faz. Então essa imagem que você está vendo agora está filmada aí por um primo de um navio cargueiro, que é o Galaxy A50, também conhecido por sou pão duro e não tenho coragem de comprar um iPhone, tá bom? Mas sabe quem tem iPhone? Quem tem iPhone é meu amigo Everton Pereira, dono da Brasenburger, a melhor hamburgueria de Francisco Morato e região, tá bom? Inclusive o Everton essa semana aí, ele ia dar uma de blogueiro, ia filmar ele fazendo um churrasco top, só que tem um probleminha, que ele tem 400 quilos e aí ele não aguentou filmar. Você acredita que ele comprou coisa pra filmar, aí ele ficou com fome e comeu o material do filme dele, só pra nada, né? Ele ia filmar e aí é isso que ele fez. Imagina, ele comprou os bagulho, vou fazer uns vídeos top aqui, fazendo as comidas. Ele fez a comida e comeu. E não filmou. Ficou com fome. E aí, onde eu quero chegar com essa... Eu não tô delatando simplesmente o meu parceiro aqui do podcast, que é o meu patrocinador, me dá lanche de graça. Que eu até agora não comi nenhum lanche de graça, porque eu ainda tá no meio da pandemia, eu não fui lá ainda. Mas ele me dá. E é um parceiro, né? Eu não faço propaganda também só porque ele me dá lanche. É porque ele é meu amigo também e porque o lanche é gostoso. E quão gostoso é um lanche desse? Meu amigo, pro dono
do restaurante comer como eu posso dizer? Em vez de vender, em vez de ganhar dinheiro com isso, o cara comeu. Se fosse ruim, você acha que ele ia comer? Ronald McDonald. Você acha que o Ronald McDonald come Big Mac magro daquele jeito? Se o Ronald McDonald comesse, ele é um palhaço. Se ele comesse mesmo McDonald's igual o Everton come os lanches dele, ou seja, se o McDonald's fosse gostoso igual o Brasenburger é gostoso, o Ronald McDonald ia ser um palhaço que ele ia usar calça larga sem suspensório, que não ia precisar, porque ia ficar apertado até a calça nele, tá bom? Então fica aí, né? Aí você escolhe onde você quer comer. Brasenburger, melhor hambúrguer de Francisco Morato, ou um Big Mac, fica a seu gosto. Preço igual, tá bom? Então é isso aí. Fizemos aqui além de, como posso dizer, além de publicidade, eu ainda defendo meus amigos aqui, tá vendo? Isso aqui é podcast família, rapaz. Isso aqui não tem bagunça não, tá bom? Pra próxima curiosidade aqui, que é o seguinte. Calado! Te assustei, né? Imagina agora a pessoa imagina a pessoa que tá ouvindo no fone e aí alguém perguntou alguma coisa, ela falou e do nada eu gritei um calado aqui, a pessoa, opa, será que ele ouviu? Mas não, tô brincando. Calado é o quê? É um termo da navegação, tá? A terceira curiosidade é essa aí. Calado é um termo, né, muito usado na navegação. E começa agora o nosso querido quiz do Open Mic, que é o nosso quiz aqui, tá estreando hoje, hein? Tá estreando hoje, que é o quiz que eu vou perguntar aqui. O que é calado? Geralmente eu pergunto e dou um tempo pra você responder e depois respondo. Hoje vai ser diferente. Eu vou dar 3 opções, tá bom? E você vai ter que escolher uma das 3, vai ficar mais fácil, né? Porque só perguntar o que é calado, ninguém vai saber. Mas se eu der 3 opções, você vai conseguir ponderar e responder exatamente o que é, tá bom? Então aqui nosso quiz diário de um Open Mic. Vamos lá, você viu a vinheta? Quiz, né? Quiz diário de um Open Mic? Não, quiz do Open Mic só, tá bom? Que eu sou Open Mic, pra quem não sabe. Então vamos lá. O que é o calado então? Vamos lá. Opção A, é um capitão mudo. Opção B, é o suborno que se paga para guarda costeira quando você está pilotando um barco bêbado, sem habilitação, cheio de gente drogada e pelada. E aí chama calado porque é pro cara da guarda costeira ficar calado e passar um pano para você? Não sei. Vamos para C agora. A C é o nome que se dá à altura que uma embarcação fica mergulhada dentro da água. Vou dar um tempo para você pensar aí. E eu queria dizer que tem pegadinha, hein? Tem pegadinha porque eu aposto que você, na hora que ouviu as opções, falou, não tem como ser outra. É um capitão mudo. Calado é um capitão mudo. E aí tem pegadinha, não tem nada a ver com isso, tá bom? Então, calado é o nome que se dá à altura que fica para dentro da água do navio. Para você ter uma ideia, esse que eu acabei de falar acima aí, na outra curiosidade, que era o maior do mundo, da Hyundai lá, o primo do HB20, ele tem 16 metros e meio de calado, o que quer dizer que 16 metros e meio dele fica para dentro da água. E por que é importante? Porque com calado de 16,5, ele não pode navegar em locais que não sejam mais profundos que 16,5, porque aí não precisa nem ser um gênio para imaginar que entala, né? Faz igual uma baleia e não é entala que fala, encalha, isso. Aí ele encalha, fica igual o navio lá do canal de Suez, que é porque ele foi pro canto e o canto não é tão fundo. Na verdade lá ele pegou mesmo, né? Ali não foi nem isso, né? Ele pegou na lateral mesmo. Mas enfim, é isso, o calado é isso. Eu aposto que você errou, mas eu coloquei uma pegadinha aí de propósito, né? Então mas bom, espero que você tenha acertado, tá bom? E quando eu falo de calado, você lembra do quê? Você lembra do amigo Thiago Ferreira, que ele volta do show, toda vez que ele faz um show ruim, ele volta com o show com a cabecinha encostada na janela assim, ó. Dá dó. Pensa num cara desolado que ele fica. Aí ele fica com a cabecinha aqui, ó, calado, ele só abre a boca e fala, porra, mano, mas... Cara, é muito engraçado. E é porque eu lembrei do Thiago Ferreira, porque eu tô usando aqui, ó, a camiseta da marca do meu amigo Thiago Ferreira, Lacomedy. Vai de Lacomedy, segue no Instagram lá, vai de Lacomedy, melhor marca de roupa do interior de São Paulo, tá bom? Camiseta, máscara, blusa, tênis. Ele é praticamente uma Hyundai do Július, né, que tem 2 empregos. Então ele trabalha e ele faz todo tipo de coisa, tá bom? Então tudo que você imaginar, você fala, eu quero uma blusa corta-vento. Que eu nem sei o que é isso, mas eu já ouvi ele falar que tem. Eu não sei o que é uma blusa corta-vento.
Acho que é coisa de jovem. Mas você quer? Lá tem. Lá tem Lacomedy. Vai de Lacomedy. Melhor marca do interior de São Paulo, tá bom? Então é isso aí. Vamos pra quarta curiosidade. Estamos 30 minutos já de episódio, hein? Passou rápido, né? Passou rápido. Eu gosto da sua companhia também. Aposto que você deve estar pensando aí, nossa, 30 minutos, passou rapidão. Eu gosto muito da companhia do Diogo Andrade. Até porque se você tá ouvindo, tá seguindo minha tática de ouvir no 1.5, 30 minutos passa em 1.5. Se fosse 2 era 15, 22,5. Em 22 minutos e meio, você já tá ouvindo 30. Ganhou 7 minutos para você fazer 2 miojos. 2 miojos com 1 minuto de intervalo ainda pra você comer o miojo, tá bom? Então é isso aí, vamos pra quarta curiosidade, que na verdade a quarta curiosidade é mais um quiz. É isso aí, já estreou bombando esse programa aqui, tá maluco. Já estreou quiz, vamos colocar 2 logo, tá bom? Então vamos aqui, ó. O segundo quiz é o seguinte: água de lastro. Água de lastro é outro termo muito comum na navegação, tá bom? Você vai sair daqui praticamente um prático. Você sabe, praticamente um prático. Olha que frase legal. Vai sair praticamente um prático. Sabe o que é prático? Prático é o manobrista de navio. É o cara que ele ganha milhões, não por mês, mas na vida inteira vai chegar a milhões. Porque ganha bem, hein? Ganha muito bem o prático, que ele só ganha para manobrar o... Na verdade tem mais coisa, né? É que a gente é bem raso aqui nesse podcast, mas ele basicamente a função dele é manobrar para não acontecer igual no canal lá e o bagulho entalar. Então o prático ele conhece muito bem o porto, então o prático de Santos, ele praticamente, eu vou ficar sempre falando praticamente o prático, mas o prático de Santos, ele conhece a parte de Santos ali, o fundo do mar de Santos, conhece como ninguém. Ele sabe onde pode passar exatamente, onde não encalha. Ele conhece o vento de Santos, sabe se o vento tá soprando para um lado, ele tem que ligar o motor a bombordo, a este bordo. Olha aí, eu tô falando, já estudei tanto que eu já tô me sentindo um Jack Sparrow aqui, tá bom? Então, o prático, você vai sair daqui praticamente um prático. Você vai aprender até os jargões, né, da navegação marinha mundial. Tá bom? Então vamos lá aqui, ó. Água de lastro, vamos parar de enrolação, vamos pro nosso quiz. Água de lastro. Água de lastro, com um L, tá bom? Não é de mastro e não é nem águia, é água. Água de lastro. Água de lastro, o que é? Alternativa A é a água doce, que era salgada e passa por um processo de dessalinização usando pilha Duracell usada. Alternativa B é a água quente que os navios levam para derreter icebergs caso apareçam na sua frente e não ocorra um Titanic 2. Então, eles levam ali um tanque de água quente, e aí se aparecer um iceberg na frente, eles tacam água quente, derrete o iceberg, eles passam na moral, não tem Jack, não tem Rose, não tem nada, tá bom? Será que isso é água de lastro significa isso? Essa água quente que usa para quebrar iceberg e não matar a tripulação inteira? Não sei, vamos para a alternativa C. É a água que o navio deixe entrar de forma controlada enquanto descarrega a sua carga para que não fique muito leve e saia muito para fora, porque eu imagino um calado de 16 metros, conforme você vai tirando o container, vai ficando leve, ele vai subindo, igual qualquer coisa. Você joga imagina aqui, ó, tá na água, deixa eu ver se não mostra a marca do copo aqui, ixi, tá mostrando aí, eu não posso mostrar não, porque não pagou nós, não vai fazer propaganda de graça. Aqui, acho que agora já mostrei também, né? Mas você imagina aqui, ó, tá um navio aqui, né, cheio de coisa. Imagina que é uma tampinha de garrafa cheia de moeda dentro. Ela vai ficar um pouco dentro da água. Conforme ela vai tirando tampinha, que é os containers, ela vai subindo. Só que o navio, se você subir demais, ele ficar muito leve, se bem que também um navio desse tamanho não vai ficar leve, mas você concorda que se você ficar tirando demais, ele foi feito para ficar uma parte boa dentro da água, para dar sustentação até. Se você tirar muito, ele pode virar, por exemplo. Então, o que eles fazem? Quer dizer, eu não sei se eles fazem também, por aí também eu falando que eles fazem. Se bem que também falei que eles jogam água quente no iceberg e também falei que é água doce. Então, realmente ainda tá difícil pra você descobrir qual é a alternativa certa. Eu não dou moleza aqui, isso aqui é um quiz sério, rapaz. Isso aqui não é programa do Silvio Santos, que ele ajuda a pessoa, ele fica falando, no Roda Tiquiti, ele fica falando as frases, as palavras,
Antes da pessoa adivinhar, ele já fala que ele não gosta de... O Silvio Santos é uma pessoa boa. Ele não gosta da pessoa vai embora sem ganhar R$1. Agora aqui não, aqui é coisa séria. O nosso quiz aqui é competitivo, tá bom? Então, eu não vou falar qual é a certa, mas é isso aí. Você decide qual que é e qual que é a resposta. A resposta eu não vou dar porque a vida não dá resposta. Se você quiser saber qual é a resposta certa, se é A, B ou C, você me segue no Instagram, Diogo Andrade, tá bom? Segue lá e pergunta: cara, eu tô aqui que eu não consigo dormir. Qual que é a resposta certa? O que é água de lastro? É a A, a B ou a C? E aí eu conto pra você, tá bom? Então é isso, vamos ficando por aqui. Na verdade, vamos ficar por aqui não. Falta ainda fazer algumas... como eu ia esquecer de fazer o jabá aqui, a propaganda do melhor barbeiro de Cajamar e região, Cuito Barber, meu amigo Vitor Olavo, que é o conhecido como Cuito Barber. Eu tô precisando ir lá, mas eu tô com um pouco de cagaço dessa quarentena aí, né? Mas agora parece que já tá tendo leito de novo no hospital. Eu andei de carro aí esses dias, os bar lotados, parece que já saiu vacina pra todo mundo, então acho que eu tô indo lá cortar o cabelo essa semana. Ele não sabe ainda, vai ficar sabendo por esse episódio. Mas eu acho que eu vou ver se eu marco com ele lá pra ir lá dar um talento, fazer a barba, cortar o cabelo. Ele tem um negocinho que ele joga, como que é? Íon de ozônio, pistola de ozônio, sei lá, ele joga um bagulho assim, ó, que mata todas as impurezas da sua barba fica parecendo pelo do cabelo da Rainha Elizabeth. Você fica top, rapaz. O Vitor Olavo é bem caprichoso, bem top mesmo. Então, Vitor Olavo não, desculpa, Cuito Barber. O nome dele é Vitor Olavo, mas segue aí no Instagram, Cuito Barber, tá bom? Melhor barbeiro de Cajamar região, beleza? Então, pra finalizar agora, Opa, desculpa aí, deve ter feito um barulho bem feio pra vocês. Mas já é tradição, né, do nosso querido Diário de um Open Mic, o que? Aquela famosa, como eu posso dizer, revisão, né? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na hora que a gente faz uma revisão do que a gente viveu aqui nesses últimos 36 minutos e uma revisão com música, porque a música é o combustível da alma, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer aqui a nossa musiquinha, a nossa revisão musicada. Vai chamar isso, revisão musicada, tá bom? Então, vamos lá. Nesse episódio, ninguém riu, mas todos aprendemos muito sobre navio. Vimos que o HB20 é primo de um navio cargueiro e descobrimos o que fazem se alguém morre num cruzeiro. Gostou, né? Vou cantar mais uma vez, que é pra você fixar bem, tá bom? Então vamos lá. Nesse episódio, ninguém riu, mas todos aprendemos muito sobre navios. Vimos que o HB20 é primo de um navio cargueiro e descobrimos o que fazem se alguém morre num cruzeiro. Boa, gostou, né? Eu adoro isso aqui. E agora eu comprei um piano, hein? É difícil aprender, né? As pessoas começam com 4 anos de idade e com 40 ainda não aprenderam direito. Aí eu já tô com 33, até eu conseguir tocar alguma coisa aqui, já vai estar estourado esse podcast aqui. Mas enfim, eu comprei. Eu queria deixar claro aí. E aí, outra coisa, cara. Não vai embora ainda não. Eu queria chamar aqui, ó, fazer igual quando vai fazer merchan nas propagandas, que fala assim: vem cá agora, vem cá. Aí a câmera chega perto e tal. Eu queria contar que a gente gravou um episódio do Impressionando. Esse nome é muito bom, né? Eu sempre falo do podcast aqui, mas não tinha... Eu falo do podcast antes dele existir. Mas agora, finalmente nasceu. É o podcast do meu amigo Nando Filho. E a gente gravou junto com ele. Então foi eu, Nando Filho, Thiago Ferreira, Daniel Reis e André Otávio, o menino que só queria gravar um podcast. E ele finalmente realizou o sonho de gravar um podcast com microfone. Mas não era o microfone dele, era o do Nando. Foi, uma live... foi uma live meio... Não foi bem live, porque saiu 3 dias depois que a gente gravou, porque não tinha internet pra fazer ao vivo. Mas é aquele famoso ao vivo gravado, sabe? Quem sabe faz ao vivo. E a gente fez ao vivo, ficou muito legal. Eu tava assistindo aqui, ficou 1h40 de vídeo, 1h50, sei lá. Então ficou um vídeo muito grande. Vou deixar o link na descrição aí. Mas você também assiste no vezes 1.5, vezes 1.2. Você divide, vai ouvindo aos pedaços. Depois também ele vai fazer corte, vai pegar os melhores momentos, vai dar mais ou menos 15 minutos. Tô brincando, tem muita parte boa mesmo. Eu tava vendo aqui, eu me diverti muito, eu tô até um pouco rouco, porque eu dei muita risada lá. E depois eu dei muita risada agora vendo, porque realmente tá muito bom, tá bom? Então, Impressionando, procura aí no YouTube, Impressionando, acho que vai ser difícil. Esse nome é muito bom,
Mas agora eu tô pensando que quando você colocar impressionando, vai ter muito vídeo que não é o impressionando. Bem que o meu é diário de um open mic também, ninguém vai achar isso. Enfim, é isso. Eu gravei lá, tá muito legal. Então já aproveitando, segunda-feira, ó, todo mundo que tava lá, todo mundo que gravou esse, que é outra novidade, a gente criou um grupo, chama Grupo Sem Foco. Grupo Sem Foco, não, Fora de Foco, desculpa. Grupo Fora de Foco, pra você ver que eu não tenho foco, não sei nem o nome do grupo. Grupo Fora de Foco, que é quem? André Otávio, que tem um podcast de segunda-feira, André Otávio Podcast, tá bom? Que inclusive, a gente já fez o sorteio do livro, mas você pode continuar doando, porque ele não conseguiu ainda atingir o seu objetivo de comprar um microfone decente para gravar seu podcast, tá bom? Ele grava mesmo assim. Por que ele faz para gravar? Eu vou te contar. Ele se submeteu a ser árbitro de rinha de coelho. Você acredita? Ele adora animais e ele, para satisfazer a audiência dele do podcast, ele se submeteu a um bico de árbitro de rinha de coelho. Se você acha que rinha de galo é cruel, você tem que ver rinha de coelho. É um negócio assim, ó, desumano, tá bom? É desumano que eles fazem os coelhos. Eles brigam até um deles desistir, tá bom? Não vou falar até a morte, porque também o coelho não é tão ingênuo assim. Mas eles brigam bastante e o André tem que julgar. Depois ele dá ponto e vê qual foi o coelho que ganhou. E é muito triste isso, tá bom? Então você pode continuar ajudando. Eu vou deixar aí o Pix e o PicPay dele, se você quiser ajudar com R$1, R$2, o que você quiser, tá bom? Então segunda-feira, André Otávio Podcast. Terça-feira tem Daniel Reis, 365 dias com o Daniel. Então ele também tá nesse grupo sem foco, fora de foco. E aí quarta-feira tem o meu, né? Diário de um Open Mic, esse maravilhoso podcast. Sucesso já, né? Sucesso no YouTube, no Instagram, no Spotify, no TikTok, no Kawaii, tudo que é lugar nós estamos fazendo sucesso, tá bom? Então na quinta-feira tem... Quem é de quinta? É o Impressionando. Então na quinta você ouve o Impressionando, ele postou hoje, que ele cortou a vez, mas você vai lá e tá, acho que vou pôr na descrição aí o vídeo do primeiro episódio, que é Impressionando com o Nando Filho. E na sexta-feira, meu amigo Thiago Ferreira, dono da La Comedy, faz umas entrevistas bem top. O último episódio foi com um cara que era nutricionista, PM, advogado, fisiculturista e agiota. O cara tinha 5 profissões, tá bom? Não precisa nem falar com qual que ele ganhava dinheiro. É óbvio que é com nutricionista, porque o que tem de gordo querendo emagrecer no mundo não é brincadeira, tá bom? Então é com essa gordofobia aos 45 do segundo tempo que eu finalizo o nosso episódio. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha com seus amigos, fala, olha só quanta coisa legal, tá bom? E é isso. É nóis, valeu e tchau, tchau.